Bom dia na paz do Senhor Jesus. O motivo de muitas pessoas estão sofrendo, infelizes, vazias, dores físicas, dores na alma, se sentem incompletas e muitos não conseguem entender por quê. Pela vida de pecado e a falta de confissão perante a Deus. Então carrega dores sobre a sua vida, uma vida infeliz, às vezes por fora, tenta passar uma imagem que só ela sabe que ela não está vivendo aquilo. E ela e o próprio Senhor, porque por falta da confissão, ela não chega diante do Senhor confessando os seus pecados, as suas transgressões e iniquidades. E lá no Salmo 32, a Bíblia diz assim: abençoado é aquele cujo transgressão é perdoado, cujo pecado é coberto. Abençoado é o homem a quem o Senhor não imputa iniquidade e cujo espírito não há malícia. Quando eu mantive em silêncio, meus ossos envelheceram por meio do meu bramido por todo o dia. Ou seja, aqui o salmista Davi fala 3 situações: transgressão, pecado, iniquidade. Quando a gente estuda sobre essas três situações, esses 3 erros, sabemos que a transgressão são tudo rebeldia contra Deus, mas cada um tem uma ação específica. Quando a transgressão nós entendemos quando ultrapassamos o limite estabelecido. O pecado é traduzido como errar o alvo, quando a pessoa erra o alvo. E a iniquidade é o que está dentro da pessoa, é quando a pessoa diz dentro dela que aquilo está errado, ou seja, ela é uma pessoa rebelde, pratica a iniquidade. Então ele chama esse detalhe, ele fala os 3, ele exemplifica os 3. Olha só que situação da vida dele. Então ele fala assim: abençoado é as pessoas que são perdoadas disso tudo. E o que manteve ele sofrendo durante tudo isso não foi exatamente pelo fato de ter cometido o pecado, mas dele ter ficado em silêncio. Olha só que coisa forte. Quando eu mantive em silêncio, meus ossos envelheceram por meio do meu bramido todo dia. Então isso mostra o quê? Ele estava no pecado, ele tinha cometido transgressão, iniquidade, pecado, e ele não expressou com Deus, ele manteve. Então o motivo de muitas pessoas, talvez você que vai assistir este vídeo, de estar sofrendo, é porque você talvez não confessa diante de Deus. O próprio Senhor Jesus, ele nos orientou: ora ao Senhor, entra no seu quarto, fala com Deus, confessa tudo diante do Senhor. Talvez você não consiga expressar para pessoas, mas fala, busca um lugar a sós. Porque aquilo que está dentro de você machucando, aquilo ali vai sair. E você vai conseguir ter a paz. Mas enquanto você não confessar diante de Deus, assim o seu corpo vai se sentir. Porque por conta do pecado. Porque você ainda está sobre a falta de perdão na sua vida. Então ele diz: quando eu mantive em silêncio, ele sofreu dores nos ossos, no corpo, porque o pecado estava nele, ele não tinha confessado diante do Senhor. Nós temos que confessar os nossos pecados perante a Deus. Davi, há um texto bíblico que quando ele peca contra Urias, ele pede perdão a Deus. Olha só, ele tinha falha com o homem, ele pede perdão a Deus: pequei contra ti, Senhor. E lá no versículo dos Salmos 32, ele já diz assim, ele já muda o argumento. Ele fala assim: eu reconheço o meu pecado diante de ti, e a minha iniquidade eu não escondi.
Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Então ele vai para o Senhor e confessa. E tu perdoaste a iniquidade do meu pecado, sela. Pois todo aquele que é piedoso orará a ti, no tempo em que fores encontrado. Então aqui ele já confessa ao Senhor, ele já vai para o Senhor, já confessando o seu pecado, e Deus ele perdoa. E Deus, ele, quando você confessa diante do Senhor o seu pecado, a sua falha, ele traz um alívio para a sua alma. Talvez você que vai assistir o vídeo, é uma pessoa que tem uma alma atribulada, uma alma cansada, sente cansaço sobre o seu corpo, sente o desânimo no seu corpo, porque talvez você não é uma pessoa que chega diante do Senhor e diz, Senhor, eu sou pecador, eu sou falho, preciso do perdão do Senhor. A Bíblia diz que a ira de Deus está sobre o homem. Porém, temos paz com Deus através de Cristo Jesus. Então, se você não chegar até o Senhor Jesus, você vai ficar sobre a ira, vai ficar sobre o pecado, sobre a sua vida. Mas através de quando você confessa ao Senhor, você é purificado, você é limpo disso. Você lembra quando a palavra do Senhor Jesus, ele diz que o nosso corpo está morto por conta do pecado, mas o espírito da vida, ou seja, o corpo foi separado de Deus por conta da transgressão, por conta do pecado humano. Mas o espírito da vida, ou seja, o Espírito de Deus, ele te ressuscita. A Bíblia fala que quando o Senhor Jesus Cristo, ele morre, olha só, ele desce e ele prega aos espíritos em prisões. E aquelas pessoas que estavam mortos ressuscitaram. Agora imagina a cena, todo mundo olhando aquelas pessoas andando, falar, aquelas pessoas estavam mortas, ou seja, está lá em Pedro, o próprio discípulo de Jesus, Pedro, ele escrevendo, que o Espírito do Senhor, Deus quando morreu, Jesus quando morre, ele vai e prega aos espíritos em prisões, e aqueles que estavam mortos ressuscitam, ou seja, ele quer ressuscitar a tua vida, ele quer ressuscitar a sua vida, ele quer fazer você voltar a ter vida de novo, ter uma vida alegre, sorridente, mas porém você tem que confessar diante do Senhor os seus pecados, as transgressões, porque aí você passa a ser bem-aventurado. Aí o que a Bíblia diz, abençoado é aquele cuja transgressão é perdoada e o pecado seu é coberto. Quando você chega diante do Senhor, o seu pecado, a Bíblia diz assim, eu farei uma nova aliança com o meu povo e dos seus pecados eu não lembrarei mais. Ou seja, Deus não vai ficar te acusando, Deus não vai ficar apontando o dedo, mas porém se você não se confessar, será notável o mal-estar, as dores, tudo na sua vida. Mas quando chegamos diante do Senhor, confessando os nossos pecados, aí a paz do Senhor, através de Cristo Jesus, ele vem sobre a nossa alma. Que Deus abençoe você, que o Espírito de Deus abra o seu entendimento. E se está algo aí dentro de você que está preso, confesse ao Senhor que Deus ele irá te libertar. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.